Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néstios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, que do céu venham as suas palavras para nós, palavras de vida, palavras que nos curam, nos libertam, que nos abençoam. Que o Senhor seja conosco. Amém? Tome assento. Glória a Deus. Nós vamos falar de um assunto bem polêmico também. Começar sobre esse assunto hoje. Já falamos sobre muitas coisas polêmicas e hoje é um assunto também muito polêmico. Nós vamos falar aqui sobre o cristão e a homossexualidade. O cristão e a homossexualidade. Esse texto que nós lemos, ele é muito claro, porque nós depois vamos falar algumas coisas sobre isso, sobre as palavras que são usadas aqui no grego, aquela que é usada no hebraico, o Antigo Testamento. Mas uma coisa a observar aqui já desde o início, o texto é muito claro quando ele fala, deixaram o uso natural e se inflamaram e se envolveram com pessoas do mesmo sexo. Deus, na sua palavra, considera isso o ápice da consequência de abandonar, de desprezar o conhecimento de Deus. Deus não erra, Deus é fiel e Ele é honesto.
E quando Ele nos fez, Ele nos fez com propósitos. Os mais diversos propósitos puros. Ele fez o homem, viu que não era bom que ele estivesse só, aí Ele faz uma mulher, por quê? Porque a mulher completa o homem. E o homem, por sua vez, completa a mulher. Então Ele fez algo puro. E desde o jardim Ele disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, é muito claro, Jesus vai repetir isso nos evangelhos, que o plano original de Deus é este. E muitos usam essa passagem de Adão e Eva para dizer que é ultrapassado, porque agora nós estamos milhares de anos depois de tudo isso, e eles estão querendo atualizar as palavras bíblicas e também as versões. Falando em versões, cuidado com as versões da Bíblia, principalmente com a linguagem de hoje, porque a preocupação da tradução da linguagem de hoje não é o original, é que a pessoa entendesse. Nós temos que preocupar com os originais. O que significa essa palavra nos originais? E originais mesmo. Então, nós vamos tratar esse assunto, que é muito sensível. O assunto homossexualidade, porque não se pode mais falar homossexualismo, depois eu vou falar sobre isso aqui também. Esse assunto, ele está sendo proibido de ser dito, de ser falado. Por que será? O assunto aborto, o assunto suicídio, por que esses assuntos são difíceis de falar? Porque existe no mundo espiritual, da parte do inimigo, uma luta para que estas coisas sejam realidade no meio da humanidade. Quantos milhões de abortos esse ano? Quantos milhões de abortos? E não só uma pessoa foi tirada da existência, foi uma linhagem. Você é bisneto de quem? Eu sou bisneto do Trifeno, pastor. Meu avô chamava Trifeno. Pois é, se ele tivesse sido abortado, você não existiria. É uma geração que é morta, e isso não é engraçado, isso é triste. É uma nação que é morta. Porque se Abraão tivesse sido abortado, Israel não viria por Abraão. Então nós temos que entender a malignidade dessas coisas que nós estamos sendo induzidos a considerar normal. É normal abortar. Não, nunca foi normal, é crime abortar. Porque a criança não nasce no ventre, ela nasce na eternidade. Deus tem propósitos e Ele já estabeleceu desde a eternidade, antes que existisse terra. Ele já nos conhecia e já nos chamava pelo nome. Cuidado com o que você aprova. Nós terminamos de ler o texto de versículo 32. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. É crime as duas coisas, tanto a prática quanto consentir. Se você ler o capítulo 2 de Romanos, Paulo vai fazer uma pergunta interessante para isso. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E ele vai condenar a injustiça aqui na sequência. Então, essas questões, elas não podem mais serem ditas em muitos lugares, porque são taxadas disso ou daquilo. Mas nós vamos falar enquanto igreja. Nós vamos falar sobre tudo isso. Por quê, pastor? Nós não estamos contra nenhuma pessoa.
E se nós as amamos de verdade, uma das coisas que os que defendem a homossexualidade dizem, é que se a igreja diz que ama o pecador, por que ela não aceita o pecador do jeito que ela é? Jesus, irmãos, ele ama o pecador, recebe o pecador, mas não aceita ele do jeito que ele é. Jesus não te aceita do jeito que você é, ele não me aceita do jeito que é, ele está transformando a minha vida. Preste atenção, ele está libertando e transformando minha vida. Vinde como estais, mas vede como ficais. A obra do nascer de novo. Por quê? Porque o ser humano é corrupto por si mesmo. Há um impostor dentro de nós mesmo. A Bíblia diz que do coração do homem procede tudo que não presta. Os homicídios, assassinos, a mentira, tudo que não presta procede do coração do homem. Então nós precisamos de um coração que o céu dá. Um novo coração dado pelo céu na conversão. Então, e isso não é só para as pessoas que estão envolvidas com a homossexualidade, não. Isso é para os cachaceiros, isso é para os drogados, isso é para os mentirosos, isso é para os prostitutos e prostitutas, para os adúlteros e adúlteras que outrora éramos. Mas Deus mostrou que Ele faz nascer de novo. Então, alguém dizendo, então vocês não amam os homossexuais? Claro que amamos. Se não amássemos, não falaríamos sobre esta verdade. Enganaríamos. É claro que a igreja comete alguns erros. A igreja, pessoas que não entendem sobre isso. E elas, ao invés de condenar a prática, condenam a pessoa, e isso é bastante errado. E isso também é pecado. Nós não fomos chamados para condenar pessoa alguma. Nós fomos chamados para ajudar na salvação delas, na libertação delas, na conversão delas, para que elas escapem da condenação eterna. Mas pelo texto que lemos, e pelos textos bíblicos que tratam sobre o assunto, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Ao lidarmos com um assunto tão polêmico e que gera muitas dúvidas nas mentes dos indivíduos, devemos fazer alguns esclarecimentos que se fazem necessário. Primeiro, preste atenção, olha para cá. Esse assunto aqui, o diabo não quer que você preste atenção nele, não. Porque ele quer que você saia do armário. Ele quer que você deixe o uso natural. Porque é uma das formas dele atingir Deus. O diabo não pode atingir Deus. Por isso ele tenta desfigurar o ser que foi criado por Deus. Fique bem atento a respeito disso. Primeiro, alguns esclarecimentos que se fazem necessários. O cristão verdadeiro ama ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos. Se sou cristão verdadeiro, eu não condeno, eu não excluo, eu não jogo fora. Se tem amor, tem o desejo de querer que a pessoa seja salva, seja liberta. Segundo, não concordar com a prática não é se tornar inimigo do que pratica. Porque isso aqui também é muito falado. Os cristãos são inimigos dos homossexuais. Os cristãos são homofóbicos. Não. Nós não concordamos com a prática porque a Bíblia não concorda. Assim como, igualmente, não concordamos com os beberrões. A prática das bebidas, a prática das drogas, isso para nós é igual. Como eu era um cachaceiro, envolvido com drogas, com as coisas erradas, e essa prática me condenava, qualquer prática errada condena também. E nós queremos a salvação de todos.
Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então fica claro aqui sobre esta questão. Nós não condenamos, nós queremos a salvação de todos. Devemos sempre olhar para cada vida como uma vida que precisa de Jesus, assim como nós. Outro, muitas vezes nossos pecados são maiores que o pecado de quem não conhece a Jesus e sua palavra. Muitas vezes a pessoa condena o outro que está pecando, mas que não conhece a palavra como você conhece e continua mentindo do mesmo jeito envolvido com o pecado. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Você que conhece a palavra, eu que conheço a palavra, sou o maior pecador se cometer um pecado que a palavra condena. Amém? O Deus que diz o que é pecado e que pecadores, os que vivem na prática, não herdam o reino de Deus, é o mesmo Deus que diz que tem perdão para os arrependidos e graça para viver uma vida em santidade. Deus aponta os pecados e fala da condenação deles, assim como estende a mão e diz: se você se arrependeu, te perdoo, te lavo, te limpo e te salvo. Temos que entender isso. E outra coisa, nós cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Não temos outra doutrina. A nossa doutrina é a palavra, não é o pensamento filosófico. A nossa doutrina não é a dor, ainda que sintamos a dor. A nossa doutrina não é a compaixão, ainda que temos que ter compaixão. A nossa doutrina está escrita. Você entende isso ou não? Eu posso ter compaixão e devo ter compaixão, mas a verdade está escrita. A verdade não vem pela minha compaixão. A verdade não vem da maneira que eu amo, da maneira que eu compadeço. Eles não sabem que é proibido fazer barulho em frente à igreja, né? Igrejas, hospitais. Então, meus irmãos, a Bíblia é a doutrina de Deus. Ela está escrita e deve ser interpretada da maneira correta. Muitas pessoas, elas pegam a Bíblia e distorcem a Bíblia. Tira textos de contextos para criar pretextos que aprovam a sua doutrina, o seu pensamento, o seu sentimento. E está errado. Nós temos que entender a Bíblia como ela é, de fato. E o que está dizendo não é não, o que está dizendo sim é sim e pronto. Por quê? Porque esta palavra é o único condutor entre mim e o céu. Deixa eu dizer de novo. A Bíblia Sagrada é a única ponte que me liga ao céu. Uai, pastor, não é Jesus? Sim, através do Evangelho. Quem me ama, guarda a minha palavra. Mas não é Jesus, é através da palavra. Quem é o que permanece de pé? Aquele que ouve e pratica a minha palavra. Mas não é Jesus? Sim, por isso ele disse: anunciai o meu evangelho a toda criatura. É pela palavra que eu chego lá. Entenda isso. Então vamos entrar um pouco nesse assunto. Você está tranquilo para isso? O que é homossexualismo? É um termo em desuso que costumava definir a relação afetiva e amorosa entre pessoas de mesmo sexo como uma doença, através do sufixo ismo, e aqui é do ponto de vista científico. E aí, hoje em dia o termo correto não é mais esse, porque lá no dia 17 de maio de 1990, há 32 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, a OMS,
retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Um movimento entre os homossexuais levantou-se, fez a sua campanha e fez a OMS mudar essa nomenclatura. Então, nesse tempo foi tirado. Então, agora, quando você fala para alguém sobre homossexualismo, você está falando que isso é uma doença. E hoje não pode mais falar. É homossexualidade. Amém? Estão entendendo? O que é homossexualidade? Aliás, a forma de tratamento, né? O termo correto hoje é homoafetividade ou homossexualidade. Ok? Homossexualidade, ser homossexual, amar ou sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Segundo eles, quando nos referimos à orientação sexual de uma pessoa, é um equívoco dizer opção sexual, pois não se trata, segundo eles, de uma escolha, mas sim de uma direção para a qual aponta o desejo sexual ou a ausência deste. Então, não existe mais para eles opção. Não, é orientação. Você nasceu, aí você tem que descobrir se você é homem ou mulher. Ué, mas não é só olhar o órgão sexual? Não, isso não quer dizer nada. É essa ideologia que eles estão querendo implantar nas escolas. E várias literaturas, infelizmente, no Brasil, já tem nas escolas. Porque é uma doutrinação. Mas os errados somos nós. Então, isso é muito sério. Mas, pastor, a pessoa não pode ser o que quiser? Claro que pode. Pode. Qualquer um aqui pode ser lésbica, pode ser um gay, pode ser o que você escolher. Não há problema. Só que para ser salvo, aí é outra história. É outra história. Entendeu? E a maioria de nós aqui devemos ter algum homossexual na nossa família. Eu tenho. Amo. Oro. Só que se tiver na prática, quando morrer, não vai ser salvo segundo a Bíblia, não é segundo nós. Porque aqui eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. E nós queremos a salvação destas pessoas. Então, exemplos de orientação sexual, dentro do termo que eles usam, não é? Exemplos. Homossexualidade, pessoas atraídas por pessoas do mesmo sexo. Heterossexualidade, pessoas atraídas por pessoas do sexo oposto. Bissexualidade, atração por pessoas do sexo masculino e feminino. Pansexualidade, isso aqui vai mais do que eu vou falar aqui. Atração por todos os tipos de gêneros sexuais humanos, como masculino, feminino, transgêneros e intersexuais, e outros, como a questão dos animais e a bestialidade. Zoofilia. A sexualidade é a falta de atração sexual por outra pessoa. Transgênero é a pessoa que se reconhece com as características sexuais diferentes daquelas relacionadas ao sexo designado no seu nascimento. E dentro disso vem mulher trans, homem trans e travesti. Mulher trans é toda pessoa que foi designada homem ao nascer, mas se reconhece ou sente identificada com o gênero feminino, adotando ou não comportamentos equivalentes a esse gênero, independente de realização de cirurgia de redesignação sexual. Nós aqui, irmãos, ainda temos leis diferentes de muitos países, mas em outros tantos países, os pais não têm direito de falar sim ou não nessa questão para os seus filhos. O filho na escola decide ser mulher, a própria escola já arruma o meio, a forma, e a família é avisada que isso foi feito. Porque os pais que mandam é o Estado. Agora imagina uma mente de uma criança que não sabe o que é de fato isso ou aquilo. E ela ouvir dizendo assim:
olha, você pode escolher. Você já escolheu? Escolheu o quê? Você vai ser homem ou mulher? Uai, como assim? Meu papai disse que eu sou homem. Não, mas isso aí aí inventa um nome, né? Que tem diversos. Não, você pode escolher se quer ser homem ou mulher. Para isso, você tem que experimentar, observar, e vai aquela coisa que eu estou falando por alto. Está certo isso? Mas esse partido que está aí, um punhado de gente falando que vai votar, ele implanta tudo isso. Por isso que eu digo que um crente que vota nesse partido é desviado e nunca conheceu Jesus. E eu falo com ira a respeito disso. Por quê? Porque Satanás está usando estas pessoas para aprovar um crime contra as nossas crianças. Crime dos mais absurdos, porque envolve aborto, envolve ideologia, envolve a questão da liberdade e a questão da família nos padrões tradicionais. Está ouvindo isso? Nas urnas deste dia 2 de outubro, agora domingo, nós vamos achar cristãos criminosos votando e cristãos autênticos votando. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso abertamente. Homem trans, toda pessoa que foi designada mulher ao nascer, é o contrário do que eu te falei aqui na mulher trans. Travesti é a pessoa que aceita seu sexo biológico, mas se veste, assume e se identifica como do gênero oposto. Sua identidade de gênero não está condicionada à genitária. Bom, dentro disso, um pouco de direção para aquilo que nós vamos falar. Mas, antes, nós temos aqui exemplos de comportamentos LGBT-fóbicos, que é considerado por lei. Primeiro, ameaçar, você não pode fazer isso e também não deve, com ninguém. Com ninguém. Nem com o homossexual, nem com o bêbado, nem com o ateu, nem com o umbandista, nem com o evangélico, nem com o espírita, nem com o zoroastrista, o fulano, seja quem for. Isso aqui é uma lei, isso aqui já tem na Constituição. Ameaçar, o que não pode, o que é um comportamento LGBT-fóbicos? Ameaçar, xingar, ofender ou difamar a pessoa em razão da sua orientação sexual e ou identidade de gênero. Isso aqui não pode com ninguém, sim ou não? Hã? Ou posso xingar e ameaçar pessoas, qualquer que seja? Ué. Segundo, proibir a entrada e ou permanência em estabelecimento público ou privado. Com ninguém. Bater, praticar lesões corporais, torturar, matar. Com ninguém. Proibir a união entre parceiros homoafetivos ou demonstração de carinho em público. Queridos, quantas vezes eu já fui garçom, já fui maître, e aí você tinha que chegar num casal que estava beijando demais, abraçando demais e forçando demais a barra, num lanchinho. Oi, olha, liga. Porque é normal, tanto faz o casal. Agora, tem pessoas que infelizmente vão para certos lugares e bagunçam o coreto porque não pode chamar atenção. Já foram para dentro de igrejas, e eu sei que a maioria dos homossexuais não fazem isso. É um movimento de uma minoria. Eles fazem questão de ir para dentro da igreja mal vestidos, ou lá se despem, começa a gritar, começa a beijar, começa a xingar. Mas só que aí
a lei não ajuda muito. Temos que respeitar a todos, assim como todos respeitam todos. Sim ou não? Praticar violência sexual contra a pessoa em razão de sua orientação sexual e ou identidade de gênero, negar assistência ou atenção adequada em ambiente público ou privado, deixar de contratar, perseguir, praticar assédio sexual ou demitir alguém no contrato em função da sua orientação, praticar bullying. Isso aqui a gente não pode fazer com ninguém, mas, eita, se na minha época esse nome existisse, eu ia ser traumatizado. Porque o que me botaram de apelido, o que já armaram contra mim na escola, porque eu armava demais também. Aí, irmão, só que essa liberdade foi embora. E hoje, infelizmente, traumatiza pessoas. Antigamente não traumatizava alguns, eu creio que sim. Mas era muito mais brincadeira, diversão do que. Mas hoje é uma coisa muito séria e não se deve fazer isso com ninguém. Não é? Aí, lá vai o gordinho, lá vai o magrinho, lá vai o altinho, lá vai o baixinho. Não pode. Né? Se eu falar isso do Rubinho, que ele é baixinho, ele me processa. Vocês sabem por que o Rubinho atravessa a rua correndo? A gente sabe das piadas tudo, né? Quando a gente... Então, só que a gente não pode ter essa liberdade em muitos lugares mais. Está ficando chato. É igual o camarada do futebol, não pode fintar mais. Não pode fazer aquilo que a gente tanto amava ver o Pelé fazer, o Jairzinho fazer, nós. Né, Rosa? Ué, não, pastor, pelo amor de Deus. Né, irmão Cleomar? Nós víamos o Jairzinho, o Rivelino, Ademir da Guia, né, irmão Léo? Garrincha, nossa, o Garrincha, irmão, se o Garrincha existisse hoje daquele jeito, ele ia ser apedrejado. Está ficando chato mesmo. Outro dia o Neymar foi comemorar fazendo uma careta, que ele já faz isso há muitos anos, o juiz deu um cartão amarelo para ele. Foi vermelho não, foi o segundo amarelo. Aí depois, por causa disso, o vermelho. Né? Então a vida está meio difícil, parece que você não pode fazer muita coisa. E eu estou falando isso com a maior pureza, porque a gente devia de ser humano, enfrentando as coisas que se enfrentam, papai e mamãe orientando e a gente crescendo e amadurecendo. Então existem estas coisas: desrespeito ao uso do nome social e negação da utilização do banheiro de acordo com o gênero de identificação. Eu fui num banheiro na França e um em Manchester, que aí eu tive que ir. Não tinha outro. Falei, como é que eu faço? E aí eu entrei. Irmão do céu. Lá na França, quando eu entrei, eu vi a Vilcelene e a Sara saindo. Foi a Vilcelene e a Sara, não foi? Onde que é o banheiro aqui? Perguntei. Não parla francês? Toilette. Aí eu fui entrando assim, as duas saindo. Eu falei, misericórdia, eu entrei no banheiro errado. Não, é para os dois. Aí, quem tem respeito, eu acho que não há problema, porque você entra e fecha a porta. Quem tem respeito, a gente viu isso lá. Mas e os que não têm? Como que pode um jovem bêbado entrar num banheiro e ver uma jovem saindo de um banheiro, de uma porta de banheiro? Eu já fui do mundo, muitos aqui já foram, por favor. Então essas coisas todas vão virar rotina, se certas coisas forem aprovadas. Eu quero a liberdade, tanto para mim quanto para os outros. Liberdade. E quando é que a minha liberdade acaba? Quando? Quando a do outro? A do outro começa. Então toda liberdade verdadeira tem cerca, tem limites. Dentro do meu quintal deixa eu correr, mas no seu quintal corre você. Ou não é assim?
Da minha grama cuido eu, da sua cuida você. Eu posso até te ajudar, mas é você que cuida. Tem que ter essa liberdade, nós temos que ter essa compreensão. Aqui nós estamos dentro da casa do Senhor, essa live é uma live cristã, esse culto é um culto cristão. Então nós temos a liberdade de falar sobre cristianismo e temos a liberdade de interpretar a palavra de Deus. Mas nem por isso nos achamos na liberdade de xingar, de brigar, de gritar, de condenar. Não, é a palavra que diz sim ou não. Amém? Estão entendendo, sim ou não? E o que está acontecendo neste tempo, meus irmãos? O homossexualismo está crescendo de maneira assustadora. Eu já fiz trabalho de libertação com a pastora Vilcelene com relação a homossexuais. Tem casos e casos, tem caso de homossexualismo que é espiritual. Nós fizemos esse trabalho de libertação com pessoas. Uma destas foi lá em Divinópolis, numa casa de recuperação. Tinha lá um homem que era travesti. Tinha sido travesti, preste atenção. Este, quando me mostrou as fotos, que ele mostrou as fotos para nós, eu que era do mundo, que identifico de longe, fui enganado pela foto, tanto que parecia. Uma mulher bonita, um corpo bonito, e falei, é você? Ele disse, era eu. Mas Jesus entrou na minha vida. Eu quero Jesus e eu quero ser liberto. E nós identificamos problema espiritual com essa pessoa, e nós levamos a pessoa para o lugar para a gente orar, e foi ali que quando começamos a orar, aconteceu uma das maiores experiências com libertação das nossas vidas. Porque o diabo pegou aquela pessoa, e o rosto dela literalmente foi virando o rosto de um cavalo. Literalmente, não é uma visão. E aí, o Espírito Santo falou para a Vilcelene, coloque as mãos nas costas dele. Até então, nós nunca tínhamos feito isso. E interceda por ele. Ela colocou as mãos nas minhas costas, que eu estava com as mãos sobre a pessoa. E ela intercedendo por mim, eu ordenando para sair aquele mal. E quando saiu o primeiro demônio, aquela pessoa caiu de 4, igual um porco, fazendo o barulho do porco, numa situação vexatória terrível. E fomos orando, até que Deus expulsou o mal daquela pessoa. O poder do nome de Jesus é sobre todos os nomes. Uma das experiências foi essa. Outra em Goiatuba, outra experiência em Goiatuba também teve com libertação. E qual é a causa geralmente? O primo, a prima, o amigo que o pai disse que o amiguinho do meu filho. E aí os envolvimentos nos banheiros, atrás das casas, e ali nasce muitas coisas. Ali o diabo entra, porque eu estou falando agora do ponto de vista espiritual. O diabo entra no momento do envolvimento do homossexualismo. Escute isso. Você que tem filho, preste bastante atenção. Ali, muitos demônios, na hora da reunião das crianças, eles agem e entram nas crianças. Esta pessoa que eu falei de Divinópolis, foi abusado passando lembrei agora, interessante, passando num capão que ele tinha que passar para ir para a escola, os primos dele cercaram ele e abusaram dele ali dentro, e a partir dali ele disse que o demônio entrou. E aí ele foi para a casa de uma tia, olha como é que eu estou lembrando, porque Deus quer falar, foi para a casa de uma tia, a tia era macumbeira, falou que ele tinha que desenvolver, daqui um pouco se tornou um devoto de Iemanjá, e a Iemanjá é um dos terríveis principados, que recebe adoração nas águas,
que é contra as famílias, que separa casais, que não entra em pessoas, raramente entra. E ela estava naquele camarada. E aí tudo aconteceu. Ah, mas a ciência, estou falando do que eu vivi e do que eu ouvi. Tem caso que é espiritual. E nós temos que aprender a lidar com isto, primeiro, cuidando dos nossos filhos. O problema é que as escolas estão, muitas delas, voltadas para esta ideologia. Os professores e professoras foram levantados nesta ideologia. E eles querem doutrinar os nossos filhos. Isso é uma verdade. É o esquerdismo que nasceu lá atrás, nós já falamos sobre isso. Então, que é isso? Você gosta de garota ou de garoto? Como assim? Olha para mim, sou homem. Pois é, mas você gosta de garoto ou de garota? Uai, homem gosta de quê? Homem gosta de garoto ou de garoto. Não é isso que está sendo vendido? Sim ou não, por favor? E aí chega em casa, os nossos filhos querem falar sobre isso e os pais brigam com os filhos. Está ficando doido? Vai conversar sobre isso? Dá licença. Tem que conversar, tem que sentar, tem que ensinar a verdade. Meu filhinho, papai sabe de um Deus todo-poderoso que não erra. Quando Ele te fez, te colocou um órgão sexual masculino, Ele te fez para ser um grande homem de Deus. Quando Ele te fez e colocou um órgão feminino, Ele te fez para fazer de você uma grande mulher de Deus. E você tem que andar nesse trilho. Escute, principalmente os filhos que nasceram de 5 anos para cá, aproxima dos seus filhos. Olhe, observe as suas crianças. Esses dias aqui, nós vimos aqui o pastor repreendendo um espírito de confusão na mente de uma adolescente. Você é de Deus, e você é do jeitinho que Jesus te fez, e Ele tem poder para libertar você de qualquer influência, e Ele tem poder para fazer de você abençoado com o corpo que você tem naquilo que é natural para você. Além dessas experiências de libertação, eu tenho experiências do mundo que eu vivi, de envolver no meio de todo tipo de pessoa. Pessoas queridas, né? Geralmente a pessoa que é envolvida nessa área é uma pessoa extrovertida, brincalhona, só que não passa perto não arruma briga não. Não é assim? E a gente brincava lá no mundo com essas questões. E aí, queridos, muitas coisas você naquela época que passou também ouviu e aprendeu do que acontece nesse meio. É hora de a gente quebrar os tabus e falar francamente sobre coisas necessárias. Agora, a preocupação nossa como cristão não é, irmãos, se vão aceitar nós falar ou não, se eles vão ser felizes ou não. A nossa preocupação é se serão salvos. Porque a Bíblia diz que não. E aí o que faremos? O que faremos para ajudar essas pessoas? Aquelas campanhas que começaram alguns anos atrás, saia do armário, lembra disso? Meu Deus do céu, quantas coisas aconteceram naquela época. Tiveram até pastores com 19 anos de casados aqui, numa certa denominação, que separou da esposa e uniu-se a um outro homem. Presbíteros, mulheres pastoras que se uniram a outra mulher, que é o caso da Lana Roden, que tem uma igreja, Cidade de Refúgio, só para isso.
E pastor, mas no meio evangélico, sim. Quer que eu leia de novo? Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Nós estamos vivendo num tempo que os altares estão desprezando o conhecimento de Deus. Altares e igrejas sujas, fazendo coisas absurdas diante dos olhos de Deus. Estas coisas vão aumentar nesses lugares. É necessário acordar para a verdade. É necessário ter temor com essas coisas, ter medo dessas coisas. Acorda! Em nome de Jesus. É mais sério do que você imagina. Você está sendo assediado a isso. E começa com sutilezas. Mas você não ama essas pessoas? E você vai condenar, você vai... Não, eu amo sim, só que eu quero a salvação delas. Por isso não concordo com a prática. Amém? Refutação dos liberais. Irmãos, a respeito do assunto, a refutação dos liberais com relação à igreja que eles chamam de extremista, de exagerado, de homofóbica. A questão homossexual afeta o cristianismo como religião monoteísta, culto a um único Deus. Desde os primórdios da sua criação, os cristãos sempre acreditaram que Deus criou o homem e a mulher. Está vendo aqui o jogo da ironia? Os cristãos sempre acreditaram. Não, sempre acreditaram não, é uma verdade. Isso que não precisa de acreditar. É uma verdade. Adão e Eva. Como está escrito em Gênesis 1:27. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou. O homem e a mulher ele os criou. Então acredita-se que o homem e a mulher foram criados biologicamente distintos, apesar da mulher ter sido criada literalmente a partir da mesma carne e do mesmo sangue que o homem, pois como descrita está no Gênesis 2:23, logo após a retirada da costela do homem, Yahvé modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então ele exclamou: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque foi tirada do homem. Gênesis 1:24. Os cristãos postulam que a partir da criação formou-se assim a unidade heterossexual que determinou a primeira forma de família tradicional, como é considerada atualmente, principalmente pelos mais conservadores. Assim, partindo desse princípio da unidade heterossexual, qualquer união que fuja a esse padrão, como no caso da união homoafetiva, é contra os desígnios de Deus. Portanto, o relacionamento conjugal para os cristãos só é possível entre homem e mulher, e, consequentemente, qualquer relacionamento que não seja heterossexual não tem valor à luz da palavra de Deus. Aí ele vem com as colocações. Entretanto, uma visão diferente é apresentada por John Boswell. Em seu clássico, Cristianismo Social, estou lendo aqui no inglês, Tolerância e Intolerância à Homossexualidade. Boswell defende que o primeiro milênio do cristianismo foi muito mais tolerante à homossexualidade do que vulgarmente se imagina. Padres, reis e nobres, até santos, foram publicamente reconhecidos como amantes do mesmo sexo. Eles estão pegando a aberração que aconteceu nesses lugares para querer justificar uma relação homoafetiva. Claro que aconteceu, e nós até assistimos um filme, quando eu ministrava o bacharel em teologia, uma sugestão do filme, o Nome da Rosa, que é um filme que tem uma cena lá que tem que passar para frente, mas que retrata tudo o que aconteceu na época dos monastérios, os monges que se afastaram para se santificar. Só que naqueles lugares acontecia o homossexualismo, o pederastismo, seja o que for de ismo lá, a pedofilia. Aquele filme retrata a história do que de fato aconteceu.
Então, por causa disso, então Deus se enganou, então a gente pode mudar alguma coisa, porque padres e monges se envolveram, e reis e santos se envolveram. Que negócio é esse? Então, toda vez que eu achar alguém que escandalizou, alguém que pecou, então eu tenho o direito de mudar a Bíblia? Ele continua. Nela, o autor faz uma análise histórica interessante, alegando que atitudes religiosas intolerantes em relação à homossexualidade são apenas uma invenção recente e que a atitude prevalecente, mesmo entre o cristianismo primitivo, era de tolerância, seguindo as atitudes romanas da época. Onde que Paulo foi tolerante aqui? Mas aí vem a jogada, porque eles têm um novo tipo de amor e um novo tipo de amar para nós. Não é mais o amor de Deus, é o amor dos homens. E não é mais o amar que Deus nos ensina, mas o amar dos homens. Amor é o sentimento, amar é a prática desse sentimento. Ok? Então, como exemplo de tolerância, segundo da Silva, 2007, página 85, no Império Romano foi promulgada uma lei conhecida como Lex Scatina, destinada a regulamentar o comportamento sexual. De acordo com essa lei, os romanos não podiam amar os meninos livres, contudo, podiam ter relacionamentos sexuais com os meninos escravos. O objetivo dessa lei era proteger apenas os garotos livres, mas, segundo a autora, na prática não impediu tal costume. Analisando essa lei sob a lupa da sociedade atual, ela é legalmente e moralmente condenável, pois as crianças e os adolescentes devem ser protegidos contra todo e qualquer tipo de abuso sexual, sendo os infratores julgados e condenados por estas práticas. Então, irmãos, é por causa de colocações como esta que nós temos que ter um estudo como este. Porque colocações como esta enganam a maioria das pessoas. Espera aí, qual que é a nossa única regra de fé e prática? Só quero que os crentes realmente respondam. Qual que é a nossa única regra de fé e prática? Você tem prazer nisso? Então seja participativo, em nome de Jesus. Se a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, eu não posso aceitar as posições filosóficas a respeito do assunto. Eu não posso aceitar os escritos extra-bíblicos a respeito do assunto, a não ser que isto corrobore com o que a palavra está dizendo. Eu tenho que ler a Bíblia do ponto de vista de Deus, do seu caráter, da sua santidade. O homem não foi feito à imagem e semelhança do outro homem. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Respeitemos Deus. O pensamento homossexual é pecado, pastor? Não, o pensamento não, desde que você rejeite e reprima. Não aceite. A prática, sim. Eu lembro aqui de um testemunho de uma travesti de Taiwan. Olha, do lugar, hein? E eu li o testemunho dela, não me lembro mais onde. Eu li o testemunho, mas eu vou me lembrar se Deus quiser, contando que ela mudou. Eu falo ela porque é chamada de ela travesti. Mudou o sexo, tirou os órgãos masculinos e mudou para feminino. E ela teve um encontro com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ela testemunhando, dizendo: eu não posso voltar mais o sexo que eu tirei. Não tem como. Mas uma coisa eu posso fazer: viver para Jesus de maneira sacra e santa, sem me envolver com nada, porque a minha esperança agora é encontrar com aquele que me salvou.
A salvação, quando ela é genuína, não há problema nenhum em nós não aceitarmos mais a prática mundana. E agora, com Jesus, caminhar para a salvação eterna. Eu sou convencido pelo Espírito Santo que eu estou preparando, acima de tudo, para morar no céu. Eu não estou preparando para casar, embora devo me casar, falando como seres humanos, devo me casar e casar bem, dirigido por Deus. Eu não estou preparando para ser um médico, um evangelista, um odontólogo, um engenheiro. Não, primeiro eu estou me preparando para o céu. É lá que a minha história será verdadeira e eterna. É no céu. Aqui eu estou passando por aqui e isso aqui vai passar muito depressa. Eu tenho que me preparar para a eternidade em Cristo. Você consegue entender isso? Então, a partir disso aqui, nosso estudo se faz necessário. Veremos, então, com a intenção de salvação e de cura e não de ferir, não de ofender, mas de revelar a doutrina da salvação. Veremos o que a Bíblia diz a respeito deste assunto tão controverso, tão cheio de tantas justificativas. Primeira coisa que eu quero afirmar biblicamente é pecado. É abominação. Deus não está nos amores. A prova de que Deus não está nos amores é que Ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Eu quero que vocês fiquem, não vão sair. Arruma outro jeito. Por isso que eu paro. Esse estudo é muito mais importante para os jovens. Então arruma outro jeito. Não sei o que é. Deus não está nos amores, porque Ele mesmo disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. É um mandamento. Então, se tem amor, tem Deus? Não, não tem. É se tem palavra e prática, tem Deus. Se não tem palavra e não tem a prática, não tem Deus. Não é amor. É a atitude da prática da palavra. Por isso que tem um esquerdismo também. Eu estou falando muito de esquerdismo porque eu estudei muito sobre isso e é feio demais, Deus me livre. Por isso que tem um esquerdismo por aí no meio cristão, porque até no meio do cristão tem muitos desviados, que colocam infiltrado que você não precisa de praticar a palavra, porque você confessou Jesus e agora está tudo por conta dele. Pode pecar, pode viver na prática do erro, não tem problema nenhum. Querido, nós seremos julgados pela palavra. Eu quero que você abra aí, vai, de novo, Romanos 12, João 12, Evangelho de João 12. Não seremos julgados pelo amor de Deus, não seremos julgados pela misericórdia de Deus, não seremos julgados pela compaixão de Deus. Isso é sério demais. Vamos ler 12:46 a seguir, Jesus falando, palavras de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus e nas suas palavras? 12:46 a seguir. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Primeira coisa, quem crê no Cristo verdadeiro, teve um encontro com Ele, não permanece nas trevas.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Esse crer é de praticar. Eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Se terminasse aqui, ia confundir tudo, não iria? Mas ainda tem mais o 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Pergunta de regra de hermenêutica: quem nos julgará no último dia? Não é Jesus. Ele é o Salvador. E naquele dia vai nos julgar pela palavra. Quem está em Cristo está na palavra, não está em trevas. Dá para resumir assim? Então, meus filhos, Deus não está nos amores, Ele está no amor conforme a palavra. Por isso que esse esquerdismo que eu falei, infiltrado, ele mudou as pregações de muitos altares. A pregação, vocês que têm mais tempo na fé, é ou não é uma nova pregação hoje? Eu sei que a igreja tinha seus exageros, mas naqueles exageros tinha mais santidade. Então, cuidado com o que você ouve e te emociona, mas não te queima. Cuidado com o que você ouve e acha bonito, mas não te transforma. Cuidado com o que você ouve e até sonha com o que ouviu, mas não mudou sua maneira de viver. Porque essa palavra aqui, ela te transforma. Ela muda a sua maneira de viver. Ela te liberta, ela te faz nova criatura cada dia. Foi por isso que a palavra veio para nós, é porque a gente não sabe andar. Aí Deus trouxe a palavra que nos ensina a andar com Ele. Existe uma carreira e ela está proposta. E nós andamos ela pela palavra. O que a Bíblia diz então? A palavra inglesa homossexual é derivada de duas palavras. A grega homo, que significa mesmo, e sexus, que significa sexo. Então, homossexual, a atividade do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Na linguagem contemporânea, os homossexuais masculinos são frequentemente chamados de gays, e as mulheres homossexuais, lésbicas. A palavra homossexual é de origem relativamente moderna, tendo sido cunhada pela primeira vez por volta de 1890. As traduções inglesas da Bíblia, naturalmente, não usam esse termo moderno. As Escrituras, entretanto, estão familiarizadas com a atividade do mesmo sexo, e em cada ocasião em que é referida a ela, é condenada. O que se segue é um exame e avaliação das evidências bíblicas relevantes sobre o assunto. Isso nós vamos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Porque há controvérsias, há discussões teológicas, há monografias de doutorado aprovando e desaprovando. Todo assunto polêmico tem doutores para a direita e doutores para a esquerda. Todo assunto polêmico tem 20 para um lado e 20 para o outro. O homem tem muita inteligência para defender aquilo que pensa que deve defender. Por isso, a Bíblia diz que nos últimos dias pessoas amontoarão para si mestres e doutores, para falar segundo aquilo que cobiçam em seus corações, segundo os seus desejos. E cuidado com isso, porque se você está ouvindo alguém que está alimentando o seu erro, e você continua no erro, continua no pecado, não está mudando, cuidado com este mestre e doutor. Porque o que nós temos que ouvir é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, sempre que é dita, me muda. Ela é a água que me lava. Ela é o sol que elimina as trevas da minha vida.
Ela é o colírio que abre os meus olhos para ver. Aruca sebe anur amai. A palavra de Deus por si só tem o seu poder. Não dá tempo para a gente falar sobre isso, mas terça-feira que vem nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento e entrar no texto que nós lemos, o significado das palavras no hebraico e no grego e o que as pessoas refutam e o que nós teologicamente aprovamos na palavra segundo os estudos bíblicos. Mas desde agora, procure pensar, refletir sobre o assunto, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, porque há uma guerra no mundo espiritual terrível, que está lançando diversas coisas, entre estas, a homossexualidade. Nossas crianças, né? Você que não traz suas crianças para ungir aqui, porque você é santo demais, entenda que isso aqui foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou ungir nossas crianças por causa das ideologias desse tempo. Mas você é santo demais, não traz as crianças. Esse é o problema, irmãos. Nós cremos em muitas coisas lá fora com facilidade e em poucas aqui dentro com dificuldade. É hora de ser crente, ou abandona e vai para o mundo. É hora de assumirmos a bandeira do Evangelho. É hora de assumirmos que somos de Deus e não abrimos mão dos princípios bíblicos. É hora de santidade, é hora de acordar. Quando esse assédio vier sobre a cabeça, você tem que arrepiar e ter nojo e dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Então, levante-se, seja crente, faça parte, porque uma coisa eu descubro. Vamos lá, só para encerrar, 1 de João 5, primeira carta de João, capítulo 5. Mexe com a Bíblia, trabalha a Bíblia. Por que a convocação é ser igreja de verdade? Por que a convocação é limpar esse coração e fazer um coração agora cristão, verdadeiro, que recebeu do Senhor? Limpar a mente, limpar o caminhar. Não, eu não gosto de ficar em ambientes que esses crentes... Então, se você está falando dessa forma, você está bem errado. Porque nós amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. Se somos crentes, se é um desviado, é diferente. É hora de assumir quem somos. Se é de Deus, ama, perdoa, compreende, vai junto, não deixa de prosseguir como igreja. 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não peca. Aqui não vive na prática do pecado. Sabemos, repetindo, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Se você faz parte da igreja, você é corpo de Cristo e o maligno não lhe toca. Se você não faz parte da igreja, não é corpo e o maligno tem liberdade. Vamos fazer parte, vamos amar as verdades que nós ouvimos, vamos abraçar as verdades que são anunciadas, vamos amar a igreja do Senhor que tem nos instruído. Aleluia. Fique sobre os pés. Podemos continuar? Alguém aqui vai discriminar uma pessoa porque ela é homossexual? Vai olhar de rabo de olho? Vai julgar? Tem que amar, respeitar e orar por elas.
Nós não somos homofóbicos. Nós somos cristãos. E Jesus não faz acepção de pessoas. Uai, pastor, se ele não faz, é uma das coisas que nós vamos falar aqui. Se ele não faz acepção de pessoas, por que ele condena o homossexual? Quem disse que ele condena o homossexual? Ele condena o homossexualismo. A prática dessa homossexualidade. Fala melhor. É isso que ele condena. Ele quer salvar o homossexual. Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que o bêbado é condenado? Deus odeia o bêbado? Não, Deus ama. Não faz acepção de pessoas e quer a salvação de todos. Só que o pecador que está na prática é condenado. Deus é mau? Não, Ele oferece salvação para todos. Isso aconteceu conosco, nós viemos para Deus sujos. Se não foi de homossexualismo, de homossexualidade, se não foi de cachaça, de bebidas alcoólicas, se não foi de drogas, se não foi de impureza, se não foi de idolatria, foi de alguma coisa. Nós viemos sujos. Sim ou não? E nós viemos seres desprezíveis. Desprezíveis. Nós não merecíamos essa casa aqui. Nós não merecíamos esse Salvador. Não merecemos. E essa é a prova que Ele não faz acepção de pessoas. Porque Ele nos aceitou na casa dEle. Deu-nos o Espírito Santo que nos convenceu de confessá-lo. Porque nós tomamos a decisão. Nos lavou desses pecados. Nos tornou nova criatura. Baruch Shamai. Nos selou com seu Espírito Santo, Rabandarácia, Urabá, Saim, Barachai. E continua fazendo a mesma coisa, querendo atrair os pecadores para fazer a mesma obra. E nós vamos amar os perdidos, porque Deus nos amou quando estávamos perdidos. Romanos 5:8, e vamos orar. Deus prova o seu amor para conosco, quando deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Éramos inimigos, praticantes do pecado, mas Ele nos amou para nos resgatar, para nos lavar, para nos limpar. E tem gente aqui, que deixou Deus 1, 2, 3, 4 vezes. É a prova que Deus não faz acepção, porque Ele te trouxe de novo, estendeu a mão e te deu a oportunidade de salvação. Vamos orar. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho notado que o inimigo tem levantado contra a igreja, termos gerais, e contra nós aqui, querendo dividir famílias por causa dos erros dos outros. Famílias cristãs que estão aqui. Quero que vocês tenham sabedoria. Porque assim como o diabo usa muita coisa para separar muita gente, ele usa desavenças também. Se você é crente, fique no lugar, perdoe, compadeça e haja como cristão. Vamos curar a situação. Quem é que está no trono? E você está em Deus? Ele é especialista em pegar problemas e dar soluções. Então purifica o coração, limpa a mente e saiba que Deus tem um projeto com você que é maior que qualquer problema. Tem um projeto com a sua família que é maior que qualquer problema. Tem um projeto na unidade da igreja que isso vai atrair vitórias eternas. E você não vai deixar o inimigo agir aí. Você não vai deixar o diabo agir aí. Sujo é o diabo. Nós nos lavamos no sangue de Jesus. Levante suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, oramos te louvando por todas as coisas. Senhor, é um assunto pesado por causa das incompreensões, mas é um assunto libertador por causa da verdade. Pai Santo, começa a trabalhar com libertação nesta área, em todos que precisam.
Começa a trabalhar com orientação, direção, conhecimento e revelação das verdades bíblicas para esta área. Nós rogamos agora, Pai, pela salvação daqueles que estão perdidos nestas práticas, que o amor do Senhor os alcance, libertando, como o Senhor nos libertou, nos transformou, nos mudou. Nós pedimos, mude também a estes e estas, para a glória do Teu nome. Amamos e queremos a salvação de todos. Ó meu Pai, visita aqueles que estão próximos de nós e visita os que estão longe, trazendo salvação, libertação nesta área e em todas as áreas. Abençoe Tua igreja, fortaleça Teu povo, dê graça a cada um. E eu repreendo aqui toda e qualquer seta, toda e qualquer ação sorrateira das trevas, em nome de Jesus.